Olá pessoal, professor Heitor, hoje falando da reprodução dos artrópodes. Bom, os artrópodes são divididos em 5 classes, sendo 3 principais: insetos, crustáceos e aracnídeos. Existem ainda os quilópodes e os diplópodes, que são grupos menos importantes para o vestibular. Quilópodes, entre eles as centopeias e lacraias, e diplópodes, os piolhos de cobra. Tá? Agora, pensando nos grupos mais importantes, já que é o grupo mais numeroso, né, o filo mais numeroso é o dos artrópodes, tá? A classe dos insetos vai apresentar fecundação interna. Essa fecundação interna é uma adaptação ao meio terrestre, já que o inseto vive em qualquer ambiente, água, terra, né, e ar voando, né, em qualquer lugar do planeta você pode encontrar insetos. Porém, a fecundação preponderante deles vai ser fecundação interna, que é uma adaptação ao meio terrestre que independe da água para o animal jogar os seus gametas, certo? E o desenvolvimento, nós dizemos que pode ser direto ou indireto. Lembrando, desenvolvimento direto é aquele desenvolvimento que o animalzinho já nasce parecido com os pais. E o desenvolvimento indireto, ou ele vai nascer numa forma larval ou numa forma de ninfa. Já os crustáceos, eles são animais preponderantemente aquáticos, embora existam espécies terrestres. Podemos pegar como exemplo o tatuzinho de jardim, aquele que a gente conhece como tatu-bolinha. Cuidado para não chamar de tatu-bola, porque tatu-bola é o exemplo da copa, né, que é o modelo, o símbolo, ele é um mamífero, toma cuidado com isso. Então o tatuzinho de jardim é um exemplo de crustáceo. Normalmente os crustáceos podem ter fecundação externa, tá? Se você for imaginar, por exemplo, uma craca, daquelas que ficam grudadas nas pedras, elas jogam seus gametas na água, tá? E fecundação interna, como é o caso de alguns siris, por exemplo, que copulam com a fêmea e colocam dentro dela os seus ovos, os seus espermatozoides, e aí produzem ovos dentro da fêmea. O desenvolvimento dos crustáceos vai poder ser direto ou indireto. No caso, por exemplo, do siri, já nascem sirizinhos, do caranguejo nascem caranguejinhos, diretamente dos ovos. Já o desenvolvimento indireto, ele vai aparecer, por exemplo, nos camarões, que podem apresentar inúmeros estágios larvais. Tá? Já os aracnídeos, fecundação interna. A fecundação interna pode acontecer de diversas maneiras entre os aracnídeos. Entre essas maneiras de fecundação, nós vamos encontrar o caso das aranhas, que é o mais comum, mais conhecido. Os machos põem ovos numa teia, tá? E depois deixam esses ovos lá dentro de saquinhos, como se fossem saquinhos de teia. Quando eles encontram uma fêmea, eles podem pegar os palpos, com os palpos, esses espermatozoides, e introduzir esses espermatozoides usando os pedipalpos, que estão junto com as quelíceras na região anterior do cefalotórax do animal. Então ele pega e coloca dentro da fêmea. Então a fecundação a gente diz que é interna. E normalmente nas aranhas o que nós vamos encontrar é um desenvolvimento direto. Tá? Nós não vamos encontrar nem larva, nem ninfa, nada disso. Já nascem aranhinhas, ok? Um caso curioso, e para terminar, é o da partenogênese, que acontece em muitos insetos. Partenos quer dizer virgem, gênesis quer dizer origem. Por exemplo, quando a abelha vai produzir machos, o que ela faz? Ela põe óvulos sem fecundação. Esses óvulos sem fecundação originam machos haploides, machos com metade dos cromossomos das fêmeas. Por quê? Porque as fêmeas, sim, resultam da fecundação dos óvulos da fêmea pelo macho. Na verdade, fêmeas essas que podem guardar, as rainhas guardam ovos durante anos. E aí elas apenas vão pondo óvulos e comprimem as suas estruturas armazenadoras para fazer a fecundação. Ok, pessoal? Isso aí é a partenogênese, origem de macho a partir de óvulos virgens. Ok? Muito obrigado, até a próxima.